Então, a gente está na aula 10, atividade 1, no qual a gente tem o objetivo de realizar o projeto de uma grua. Primeiramente, então, a gente vai estar calculando o carregamento de 3 motores de indução trifásico e calculando, então, a potência, o torque e a velocidade de cada um deles. Depois, a gente vai estar esboçando os diagramas de carga para cada uma das operações independentes deles. Consequentemente, a partir das informações obtidas através do diagrama, a gente vai estar escolhendo os motores adequados e dimensionando os condutores para esses motores. Então, primeiramente, a gente vai estar calculando o nosso motor de elevação. A gente vai estar, primeiro, realizando a segunda lei de Newton em cima da carga e obtendo a fórmula em relação à carga. E a gente vai estar fazendo isso em relação ao tambor, à transmissão e ao nosso motor. A gente consegue observar aqui que a gente está usando uma redução de x para y. E aí, a partir dessas informações, então, a gente vai estar chegando numa fórmula de torque, relacionando constantes e informações intrínsecas do nosso motor, que no caso a gente está informando para N aí, que é a nossa redução já mencionada anteriormente. Então, aí a gente vai ter o primeiro gráfico, que é a velocidade do nosso motor por tempo. E aí, o segundo gráfico que a gente vai estar analisando vai ser o torque da nossa carga, que no caso vai ser constante, porque a gente tem uma carga constante. Aqui, entre o gráfico da nossa carga e o da velocidade do nosso motor, a gente plotou também o gráfico da nossa velocidade em RPM, para poder analisar também. Em relação ao nosso torque dinâmico, a gente tem aqui que ele só vai ocorrer quando a velocidade estiver variando. No nosso caso, a gente consegue ver que ela está variando positivamente no começo e no final a gente está tendo uma aceleração negativa, consequentemente tendo um torque dinâmico também negativo. A gente vai ter então o nosso torque de elevação aí, que no caso vai ser a soma do nosso torque de carga com o nosso torque dinâmico. E a gente tem também então o gráfico da potência do nosso motor, que a gente acha ele multiplicando o nosso torque total pela velocidade do nosso motor. E a partir desses gráficos, então, a gente tem uma velocidade do nosso motor de aproximadamente 1.200 RPM, que vai ser da onde a gente vai estar tirando o nosso número de polos do motor. A gente tem um torque total aí de aproximadamente 230 Nm e uma potência do motor aí de aproximadamente 27 kW. E a partir desses dados, então, a gente dimensionou esse motor aí de elevação com uma potência de 40 HP, 6 polos, com essa corrente nominal de 108, 62,4 A. A gente tem um conjugado nominal de 249, que no nosso caso, ele deveria ser menor ou igual o nosso, mas aí a gente não tinha um motor exatamente com o nosso torque, então a gente acabou aproximando ele, e como consequência disso a gente vai ter que o nosso ponto de operação não vai estar como esperado que a gente queria. A gente tem também que o fator de serviço do nosso motor é de 1,25 e um momento de inércia de 0,79 aí aproximadamente. E aí, no segundo momento, então, a partir do momento que a gente dimensionou o nosso motor, a gente vai estar dimensionando nossos cabos. Para estar dimensionando esses cabos, a gente levou em consideração a nossa corrente nominal e o nosso fator de serviço. E aí a gente vai estar multiplicando esses dois parâmetros e obtendo a nossa corrente, que vai estar sendo o nosso parâmetro para estar calculando o dimensionamento dos nossos cabos. No nosso caso, a gente dimensionou tanto para o nosso motor ligado em delta, tanto para o nosso motor ligado em Y. Então aí, se a gente optar por ter um motor ligado em delta, a gente pode perceber que a gente vai estar tendo uma bitola de 70 mm². Enquanto se a gente estiver optando aí por uma ligação em Y do nosso motor, a gente vai ter uma bitola de 25 mm². Aí no caso a gente está aí mostrando a tabela que a gente utilizou, que é a tabela 36 da NBR 5410. E como referência a gente usou aí, conforme o professor pediu, a referência B1, que a gente está informando que são condutores isolados ou cabos unipolares em canaletas fechadas embutidas no piso. Agora, né, a gente vai falar um pouco aqui sobre o nosso motor de distribuição, seria em relação aqui a esse motor azul.
Então, aqui analisando, né, os corpos livres aqui, a gente primeiro vai analisar o nosso carrinho aqui, que vai se deslocar aqui sobre a lança, a equação dele referente a essa primeira equação. A segunda equação aqui é em relação ao tambor, que não está mostrada aqui, né, nessa figura. Essas outras duas aqui é em relação à redução. E essa última é em relação ao nosso motor, né? Então, fazendo algebrismo aqui, utilizando essas equações e referindo todas as nossas variáveis em relação ao motor, a gente chega nessa expressão aqui do torque. E essa expressão do torque, ela não contém as perdas do nosso circuito, né? E através da análise dela também, a gente consegue observar que a gente só tem o nosso torque dinâmico. Então aqui, né, esses primeiros dois gráficos aqui é o gráfico de velocidade do nosso motor em radiano por segundo e RPM. Esse terceiro gráfico, né, a gente tem aqui duas curvas, uma curva azul e outra vermelha. A curva azul seria o torque ideal e a curva em vermelha seria o torque ideal dividido pelo nosso rendimento, né? A curva azul a gente considera nossas perdas. Mas quando a gente faz isso, né, a gente pega o nosso ideal e divide pelo nosso rendimento, a gente tem um torque aqui de carga zero, né? Pode ver que quando a velocidade aqui não varia, a velocidade constante, né? A gente tem um torque zero aqui dinâmico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai estimar o nosso torque de carga. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar essa diferença aqui entre esses dois gráficos. Essa diferença aqui é aproximadamente 0,6 Nm. E o nosso torque final vai ser o quê? Vai ser esse nosso torque aqui de carga estimado, mais o nosso torque ideal, que seria essa curva aqui em vermelho. E aí a gente consegue chegar nesse torque final. Então, através da multiplicação desse gráfico aqui do torque final pela velocidade, né, em radiano por segundo, a gente obtém esse gráfico aqui em vermelho da potência, né? Aqui nós temos duas curvas, a curva azul e a curva vermelho. A curva vermelho, como já foi mencionado, é o resultado do torque final, né, vezes essa velocidade aqui em RPM, e a curva azul é o resultado do torque aqui dinâmico, considerando as perdas, vezes a nossa velocidade radiano por segundo. Mas no final aqui a gente vai trabalhar com a curva em vermelho, né? Então, analisando esses três gráficos aqui, através do gráfico aqui da velocidade, a gente vê que o nosso motor vai funcionar próximo de 1.200. Então, a gente vai utilizar um motor aí de 6 poles. Aqui, né, a nossa potência deu bem baixinha, muito baixa. Em regime aqui deu praticamente 0,1 HP. E o motor, né, o motor lá disponível pela WEG de menor potência é 1 HP. Então, a gente vai utilizar ele, que é o menor que a gente tem. E a gente tem um torque nominal aqui de 6,2 Nm, né? Que é muito maior do que o nosso torque aqui em regime. Aí o necessário seria a gente encontrar um torque nominal do motor que seja menor ou igual ao nosso torque aqui em regime, né? Porque com isso, o nosso motor praticamente iria funcionar ali em regime permanente, né? Mas, tipo, se pelo menos a gente tivesse encontrado um motor que tem um torque menor do que esse nosso torque de regime, a gente conseguiria fazer nosso motor fornecer esse torque em regime, andando um pouco aqui, né, para a esquerda no nosso gráfico, né? Andando aqui para a esquerda, a gente consegue aumentar um pouco o torque do nosso motor e também a gente diminui um pouco da nossa velocidade, mas diminuir a velocidade não é o problema, né? Porque o enunciado, lá no enunciado a gente tem informação apenas sobre a velocidade máxima, né? Então a gente pode ter uma velocidade menor ali na distribuição da nossa carga. Aqui um pouco sobre o dimensionamento, né, dos cabos com motor de distribuição. A gente também aqui a gente fez o dimensionamento para o nosso motor em delta estrela. E para os dois resultados deu a mesma bitola, né? Porque a corrente aqui é 0,5, é o menor que a gente tem. E a gente fazendo a nossa corrente nominal vezes o fator de serviço, a gente encontrou aqui uma corrente menor do que 5 amperes. 5 amperes não, 8 amperes. Então, para as duas ocasiões, a gente achou uma bitola de 0,5 milímetros quadrados.
Agora nós temos o dimensionamento do motor de rotação. E para isso, nós temos essas três equações, onde a gente tem o torque total, que a gente tem a multiplicação do momento de inércia. E para calcular a inércia total, a gente teve que trabalhar com cálculo em cima do nosso sistema, onde a gente adotou o nosso contrapeso e a nossa carga como sendo cargas pontuais, a nossa torre como sendo um paralelepípedo e a nossa lança, para usar como aproximação, a gente utilizou ela como sendo um cilindro. E aí a gente teve que utilizar o teorema dos eixos paralelos, porque o eixo de rotação está no centro de massa do cilindro. E a gente considerou isso para achar uma inércia total como sendo a soma do momento de inércia de todos os pontos, de todas as cargas, né? E aqui nós temos a velocidade e as relações de torque. Aí nós temos a redução e, realizando o algebraísmo dessas três equações, a gente chega no torque necessário. Aqui nós temos diagramas de carga de rotação, onde nós temos a velocidade em radiano por segundo em RPM, o nosso torque dinâmico, e nós temos a curva azul, que é a ideal, e a curva vermelha, que é a ideal sobre o rendimento. E a relação entre elas foi explicada anteriormente pelo Gabriel, para não explicar tudo de novo igualmente, porque as curvas têm um comportamento parecido. E aqui nós temos o torque da carga, que é constante, um pouco maior do que 1,8. Nós temos o nosso torque final, onde ele entra em regime permanente, em aproximadamente 5 segundos. E a nossa potência final do motor, onde vai ser a multiplicação entre a curva de velocidade pela curva de torque. Aí, a partir das curvas, nós dimensionamos o nosso motor, onde nós tiramos os dados do fornecedor da WEG, do catálogo da WEG, que são motores utilizados já comercialmente. E a gente achou uma potência de 5 e um motor de 6 polos, onde nós temos um conjugado nominal de aproximadamente 36,7 Nm, que, como anteriormente, tem que ser igual ou menor do que o calculado no nosso motor, no nosso gráfico. E para fazer o dimensionamento dos cabos, nós fizemos para os dois também, né, para ligação delta-estrela e para ligação em delta, utilizando a nossa corrente nominal de 16,9 multiplicando pela corrente máxima que a gente teria com o nosso fator de serviço de 1,25, a gente chegou numa corrente de 21, e nós obtemos aqui, como mostrado na tabela, uma bitola de 4 milímetros. E com a ligação em estrela, a gente vai ter uma corrente menor, consequentemente uma bitola menor de fio, que a gente encontrou que foi de 1,5.